Bom dia, boa tarde, boa noite, colegas internautas, bom dia amigos, bom dia parentes, bom dia seguidores, bom dia a todos. Gente, hoje o assunto vai tratar sobre processo civil ou processo penal, né? Por que eles demoram tanto? Hoje nós vamos falar só de processo civil, depois a gente vai falar sobre o processo penal também, tá? Por que o processo demora tanto? Gente, ó, porque tem procedimento específico. Por exemplo, a parte precisa de uma procuração, né? A parte, ela precisa de uma procuração para falar, o advogado precisa da procuração da parte para falar em nome dela. Aí tem que pegar a procuração, tem que assinar, a pessoa vira ao escritório, aí começa a preparação para o processo judicial, tá bom? Mas nós advogados temos pensado muito, ou temos optado muito para a solução administrativa, ou seja, sem utilizar o processo judicial, aí demora menos, tá? Mas por que o processo demora tanto? Leandro, leia pra gente aí o Código de Processo Civil. É o Código de Processo, só um minutinho, Leandro. É o Código de Processo Civil que diz o que tem que ser feito no âmbito do processo civil. E de muitas outras normas também. Aí o juiz tem que seguir aquilo lá, o advogado tem que seguir aquilo lá. Então, por isso que tem todo um procedimento. Aí, como disse o cliente, né? Aí tem toda uma lenga-lenga, né? Ou toda uma demora para... Não seria bem uma demora, mas seguir passos para atingir o resultado, que acaba sendo demora do mesmo jeito, né, Leandro? Porque a pessoa aqui que não tem acesso, não entende, né? Sim. Ela acaba encarando como uma demora. Leandro, leia pra gente o artigo 1º da lei 13.105 de 2015. Isso, Código de Processo Civil. Leia, Leandro. Vamos lá, no artigo 1º vai falar o seguinte, que o processo civil será ordenado, disciplinado, interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Isso, gente, o que acontece, né? Hoje o Código de Processo Civil, ele não pode ser mais ter mais aquela interpretação literal que os juízes davam. Eles têm que interpretar o código como? De acordo com a Constituição. Por exemplo, o juiz vai decidir uma causa civil, né? Uma causa civil em que está com risco da pessoa morrer ou falecer, está precisando do remédio, aquele remédio vai salvar. Ora, o juiz, dignidade da pessoa humana. Ah, mas e se errar? Se errar, o Estado que se responsabilize. Por quê? O juiz não pode errar matando a pessoa. Isso é interpretação constitucional. Ah, não, o Estado não pode gastar, a pessoa vai morrer. O Estado dava aquele medicamento. O Estado proporcionava aquele remédio à pessoa. E, de repente, ele deixou de proporcionar. Entenderam? Então, é uma interpretação avaliando a dignidade da pessoa humana, avaliando o princípio do contraditório, que a gente vai falar já também, né? A ampla defesa, tudo isso é princípio constitucional. Então, o processo civil, quer dizer, o andamento do processo, que demora tanto, como vocês falam, passou a ser mais humano, passou a ser muito mais humano. Então, o juiz vai decidir levando em consideração a Constituição. Sim, Leandro, continuando. O artigo 2º vai falar que o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Isso, gente. O que acontece? Olha, o processo ele vai iniciar no processo civil em geral, ele vai se iniciar quando você pedir. Por exemplo, alguém me deve 5 mil reais, mas faz 5 anos que eu não cobro. O juiz não vai chegar lá, ele ir sozinho e falar assim, você fulano, pague os 5 mil para fulano, com juros, correção e assim por diante. Ele não vai chegar sozinho, só o juiz. Quem vai ter que pedir? Você. Como que você pede? Iniciando o processo. Como?
uma petição inicial, que é um pedido, quando o advogado relata, ou nos juizados especiais a própria parte relata, né? E o juiz vai receber. Ele recebendo aquela petição, deu para entender a petição. Ora, tem pedido, tem documento, ele pode instruir? É obrigação dele, não é, Leandro? Exato. É obrigação dele, do juiz. A lei fala, ó, que o juiz deve impulsionar o processo. Inicia pela parte, mas o juiz impulsiona o processo. Ele não pode dizer, não quero julgar esse valorzinho aqui de R$100 ligado à relação de consumo. Eu não quero. Esse valor aqui de R$52 eu também não quero julgar, não. Ele não pode dizer isso. Tá bom? Então, seja uma causa grande ou uma causa pequena, o juiz também pode julgar. Tá bom? Leandro, lembrando também que em cima desse termo do artigo 2º existe um termo latim que fala que o direito não socorre aos que dormem. Né? Bem lembrado, isso mesmo. O direito, gente, não socorre os que dormem. Se você demorar muito, o seu direito pode ser atingido pela prescrição. Ok? Próximo. Artigo 3º vai falar o seguinte, que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Isso, né? Então, a pessoa pedindo, a pessoa se sentindo ameaçada, né? No âmbito civil depende mais da pessoa. No âmbito criminal, dependendo da ação, ela vai ser incondicionada, né? A representação, que aí depende do Ministério Público. Mas na área civil, né? A pessoa pleiteando, como a gente disse, né, Leandro? Exato. A pessoa pleiteando, o juiz não pode se negar a apreciar o pedido, seja ele pelo deferimento ou indeferimento, ou seja, concedendo o pedido ou não concedendo o pedido. Exemplo, pediu lá os R$5.000, a pessoa deve, tem recibo, tem tudo certinho, o juiz tem que apreciar. Deve ou não deve? Deve. Se deve, vai pagar. Se não pagar, vai restringir, vai penhorar, vai procurar bens, ok? Exatamente. Em nome da pessoa que tem um débito. Continuando, Leandro. E aí dentro do parágrafo 3º, existem 3 rolos aí, né? Quer dizer, dentro do artigo 3º. O parágrafo 1º vai falar o seguinte, é permitida a arbitragem na forma da lei. Sim. O 2º vai falar, o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual dos conflitos. Isso, parando aqui, o que é arbitragem? Gente, a arbitragem geralmente é utilizado por grandes empresas para se socorrer de uma decisão por peritos, pessoas especializadas que formam tipo um tribunalzinho lá, fora do judiciário. Formam um tribunalzinho e esse tribunalzinho as empresas começam a decidir, tem validade, tem força, né? Tem força. Então é um tribunalzinho fora do judiciário. E a conciliação é como a gente tem visto, né? Como a gente tem visto. O juiz, né? Sempre que as partes queiram, porque não adianta marcar a conciliação para um, sendo que o outro não quer, né? Então, sempre que as partes quiserem, o juiz vai proporcionar a audiência de conciliação. No início tinham juízes marcando mesmo que a pessoa não quer. Quer dizer, se um não quer conciliação, vão lá para quê? Só para encher a pauta, né? Não adianta. Tá bom? Então, tem que haver aí um momento de conciliação, até mesmo antes da instrução. Quando você vai lá com o juiz, para ouvir testemunha, o juiz vai ouvir a parte e tal, é instrução, sabe? Então tá lá. Vai lá com o juiz e de repente o juiz pergunta se tem conciliação ou não. Tá bom? E exatamente, o parágrafo 3º vai falar sobre a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Isso, gente, o que acontece, né? Assim, quando a gente faz um acordo extrajudicial, né, é um título, os advogados fazendo o acordo judicial é um título. E havendo aquele título, ele tem força de execução. Quer dizer, não precisa mais passar pelo juiz no processo de conhecimento. Pode ser que venha a passar pelo juiz agora no processo de execução. Então você, quando você faz esse acordo extrajudicial, você economiza 3, 4, 5 anos. Né? Então os advogados atuando, os advogados fazendo acordo, os advogados fazendo com que as partes evitem o judiciário, a demora é muito menor. O processo de 5 anos pode durar 6 meses, 7 meses para findar e executar.
né? Então, a atuação na área extrajudicial é muito mais rápida. É muito mais rápida. Fazendo-se acordo, fazendo-se as minutas de contrato, né? E, consequentemente, a pessoa vai ter um resultado. Porque o que se busca da justiça hoje é resultado. Qual é o resultado que eu vou ter? Não adianta se lenga-lenga, essa demora toda com o povo, né? Então o pessoal quer resultado. André, quando que eu vou resolver o meu problema? A quando? Que eles perguntam quando? Sempre quando. Então, se buscarmos meios de conciliação, meios de evitar o judiciário, com certeza o processo vai ser muito mais rápido. Próximo, Leandro. Artigo 4º. Ah, não. Aí deixa para outra vez, que o vídeo já está longo, né? 10 minutos já. Tá ótimo. Então, gente, é isso, né? Eu estou aqui com o meu assistente Leandro, né? Um rapaz que me ajuda bastante aqui no escritório. Ele leu alguns artigos para vocês entenderem, ó. E, Leandro, só ver quantos artigos total tem o Código de Processo Civil aí, a quantidade total, para o pessoal poder entender por que o processo demora tanto. Um pouquinho. O último artigo. 72. 1072? Isso, 1072 artigos. Ó, o Código de Processo Civil tem 1072 artigos. Então, ó, nós lemos 3, vocês viram? Então, cada um deles traz esse procedimentozinho. Esse procedimentozinho, tal, que o juiz deve seguir, que o advogado deve seguir, que a parte deve seguir, que o Ministério Público deve seguir, que o perito deve... E se tem perícia, então? Não, tem perícia, tem que agendar a perícia, tem que esperar, tem que visitar... Tem um prazo, né? Isso, tem que visitar o local, o juiz tem que nomear o perito, tá? Então, por isso que o processo, ele demora, gente, demora. O primeiro, não é só por causa dos procedimentos, né? Em virtude do aumento da demanda, o Estado deveria contratar mais juízes, porque eles estão sobrecarregados. Estão sobrecarregados mesmo. A gente nota, quando olha os processos, né, que eles estão sobrecarregados. Agora, o segundo ponto, né, quer dizer, o primeiro ponto seria a falta de contratação de mais juízes. E o segundo ponto seria que tem que seguir todo um procedimento, tem que seguir todo um regramento. Nós vimos aqui, lemos 3, já foram 10, 12 minutos. Imagine 1072, né? 1072, às vezes durante um processo você caminha pela maioria desses artigos. Gente, é isso, o vídeo de hoje está ficando um pouquinho longo, só para vocês entenderem por que o processo demora. Porque tem que seguir tintim por tintim, procedimento por procedimento. A não ser se tiver, pulou um artigo lá tal, pulou, vai causar prejuízo para alguém? Se não vai causar prejuízo para ninguém, não tem porquê alegar nulidade ou algum tipo de obstrução ao processo. Tá bom? Abraço a todos, Leandro, abraço pro pessoal. Abraço a todos. E até o próximo encontro. Isso, né? Até o próximo vídeo e sempre que possível também vamos falar aqui da área jurídica, né? Na área jurídica sobre os procedimentos para você entender melhor como funciona o nosso direito brasileiro. Tchau!